Salve Maria! Salve Maria! Eu, em primeiro lugar, quero agradecer o convite do Bruno e a amizade de todos vocês, tão queridos, um dia muito especial. E é uma conversa simples que o Bruno contou, que vocês estão aqui, que tem o terço todos os dias, que tem um pessoal muito empenhado em progredir. Então eu fiquei feliz de poder dar alguma contribuição, eu espero que vocês aproveitem, né? Eu não vou me estender muito hoje, a gente começou atrasado demais, vocês desculpem, a gente teve um problema para chegar, nós saímos do ônibus para cá, então a gente está assim um pouco, atrasamos bastante aqui, né? Então não sei qual é o tempo das pessoas, mas eu acho que dá para a gente falar um pouquinho algumas coisas que vão fazer muita diferença. Tudo certo? Dá para ouvir aí? Ok. No geral eu falo bastante bem e alto, porque eu estou acostumada com os meninos, mas hoje eu estou muito fraca. Hoje a gente está assim, no limite. Mas dá para ouvir? Se alguém depois quiser, a gente conversa, se ficar alguma coisa que não entendeu, aí a gente fala pessoalmente, se não ouvir direito, não tem problema, certo? Eu coloquei um título que parecia não muito simpático, Avisos Ascéticos Místicos. Na verdade eu até troquei, para não ficar mais antipático ainda, eu troquei para Avisos Ascéticos Espirituais. Sobre a prática do Santo Rosário. E, na verdade, o que eu queria falar um pouquinho é sobre algumas coisas que estão diretamente relacionadas com a prática do Rosário, mas que também estão relacionadas com um conjunto de outras coisas que, às vezes, a gente não se dá conta de que elas estão envolvidas na prática do Rosário. E como todo mundo tem uma grande devoção ao Rosário, eu até penso que a gente deve começar a explicar um pouquinho melhor algumas coisas para as pessoas, na medida em que faz uma diferença imensa a gente entender direitinho o que significa uma coisa como uma prática regular de oração, e que no caso é uma oração tão conhecida de todos nós. O Garrigou Lagrange, aquele fantástico, ele tem algumas coisas muito bonitas colocadas, né, sobre o Santo Rosário, e ele diz que o Rosário é escola de contemplação. E fala muito a respeito de coisas que ele vê um pouco equivocadas na prática do Rosário, como, por exemplo, a sua forma mecânica de ser recitado, né? A sua forma, às vezes, pouco inserida dentro de um contexto que é mesmo o contexto do desenvolvimento pessoal na vida de oração. Então, eu queria contar primeiro uma coisinha rápida para vocês. Como que surgiu essa minha, do Leandro, que é o nosso catequista querido lá em São Paulo, a Carla, como que surgiu a nossa peregrinação, que nós temos ido em muitos lugares contando e falando sobre o Rosário, né? Nós temos um grupo em São Paulo que estuda filosofia, nós já estamos juntos há 2 anos. É um curso de introdução de filosofia, introdução ao cristianismo, e que dura 5 anos. O pessoal mais ou menos já conhece, já fala mal da gente bastante. É introdução de 5 anos, mas o pessoal já conhece. E na medida em que nós fomos avançando um pouco com a prática de estudos, surgiu também o que ocorre sempre, graças a Deus, grandes conversões, assim, grandes no sentido de inúmeras conversões, que porque estudavam, começavam a entender um pouco melhor a doutrina da igreja, a vida que tem lá, e as pessoas naturalmente queriam voltar e fazer parte da igreja. Então nós começamos também a falar um pouquinho sobre a questão da oração. Eu não vou entrar num detalhe que é um pouco triste,
sobre algumas coisas que, na verdade, foram me levando principalmente até esse ponto de querer que os alunos tivessem uma prática de oração tão boa quanto a prática de estudos. Porque foi uma coisa um pouco triste em relação a alguns elementos que, infelizmente, a gente vê atualmente na situação da Santa Igreja e que me fez perceber que nós precisamos de muita oração, não só para nós, e a nossa vida pode mudar se a gente aprende nessa escola de contemplação do Rosário a rezar direito, mas também em função de que nós fazemos parte de uma coisa que é sobre-humana, que ultrapassa cada um de nós infinitamente e que, na verdade, por incrível que pareça, depende de nós. Somos nós. Então, eu estava procurando algumas coisas, eu estava olhando na internet e encontrei um depoimento de um bispo fantástico, Dom Oliver Dash. Não sei se vocês conhecem, alguns já devem ter ouvido falar dele. Ele é um bispo que viveu num momento muito difícil, numa cidade que agora eu esqueci, eu tinha tudo na minha agenda, mas é que eu esqueci a agenda. E eu tinha anotado o nome da cidade, mas vocês vão saber, é a cidade na África onde nasceu o Boko Haram. O Boko Haram, ele disse, era uma seita, era um grupo de meninos maltrapilhos de rua, meninos que toda hora, em qualquer cidade com pobreza, você encontra moleques na rua. E, de repente, de um momento para o outro, ele conta, os meninos começam a ser treinados e foram armados por milícias, né? E acabou se transformando nessa coisa que todo mundo viu, que todo mundo ouviu, do massacre imposto a esse lugar onde Dom Oliver morava e que foi uma coisa assim sangrenta na história. Acho que mais ou menos ele contou que o Boko Haram assassinou nessa cidade 20 mil cristãos. E que a gente tem fotos de Dom Oliver enterrando as pessoas, porque isso sobrou para as pessoas da igreja, de tanta gente, né, que estava dentro dessa situação do massacre. E aí ele disse que ele começou a rezar, e ele teve um sonho em que Jesus entregava uma arma para ele, uma espada. Vocês já ouviram isso, né? Não? Quem ouviu, desculpa, mas uma coisinha rápida para a gente introduzir. E no sonho, quando ele foi pegar a espada se transformou num rosário. Então ele entendeu, ele era um homem muito piedoso, de muita oração, ele entendeu que Nossa Senhora tinha mandado um recado. Na verdade, Jesus deu para ele o recado, em pessoa, e mandou as pessoas da cidade começarem a rezar o rosário. Ele instituiu o rosário em toda a diocese, depois ele instituiu o rosário em todas as famílias, e depois ele instituiu o rosário em todas as escolas. E foi um movimento tão amplo na cidade de todas as pessoas aprenderem a rezar e fazerem o rosário regularmente todos os dias, até os muçulmanos, habitantes da cidade, se tornaram amigos dos católicos que eles viam rezando em tudo quanto é lugar, e começou uma coisa tão forte que o Boko Haram não pôde mais matar ninguém, as pessoas estavam na rua, em todo lugar, rezando o tempo todo, porque os muçulmanos se juntaram aos católicos e começou uma coisa assim de presença, digamos assim, de uma força que era como se dissesse, olha, quanto mais vocês sacrificarem pessoas aqui, mais nós afirmaremos a nossa fé. E com isso, em 3 anos, se não me engano, Dom Dash livrou a cidade do Boko Haram. Desapareceu de lá o Boko Haram. E aí ele deu uma entrevista e ele disse que no Ocidente nós também temos o nosso Boko Haram. Nós temos o aborto, nós temos as tragédias que nós estamos vendo da cultura da morte se infiltrando não só nas famílias, na sociedade, nas famílias, mas também na igreja. Nós temos toda esta forma de vida decadente que se colocou no nosso meio familiar, no nosso meio eclesial, no nosso meio social,
e que na verdade é um negócio tão destrutivo, se não mais que o próprio Boko Haram. E ele tinha razão, Dom Oliver. Ele disse que o rosário venceria qualquer forma de mal. E justo nesse dia, eu tinha me deparado com uma notícia muito triste e percebi que, na igreja, e percebi que nós é que precisamos do Boko Haram, meu Deus, que a gente se reaja ao Boko Haram, né? Nós precisamos, no sentido de um Boko Haram, no sentido de um problema que nós possamos enfrentar para reerguer a nossa própria vida e com ela a igreja, né? Então existem muitas coisas equivocadas no meio do que nós vemos hoje. Eu, quando então percebi que aquela coisa do rosário deu certo ali, poderia dar certo para nós, eu comecei a estudar. Eu fiz um levantamento, acho que eu tenho hoje a maior biblioteca sobre o rosário no Brasil. Deve ter algum colecionador que depois pode me contar mais coisas, que sempre tem. Mas em 6 meses eu juntei tudo o que foi escrito na igreja sobre o Santo Rosário. E li de uma forma assim, um pouco na aventura, quer dizer, não foi a leitura que eu gostaria de fato de ter feito, que eu ainda, uma parte estou fazendo, mas li todas as encíclicas do Papa do Rosário, Leão XIII, como ficou conhecido, no sentido de entender quais são aquelas coisas que a igreja ensina sobre o rosário. Porque eu percebi em algumas das aparições de Nossa Senhora, que eu também antes disso eu sempre acompanhei as aparições da Virgem Maria, algumas eu me dediquei a estudar bastante, né? Principalmente Fátima, e percebi que Nossa Senhora, em algumas falas, às vezes dizia que nós tínhamos que rezar o rosário direito. E eu falava, mas puxa, que coisa, de vez em quando aparecia no meio de todas as cartas ou de alguma coisa dos videntes, essa fala. Nossa Senhora dizendo, vocês têm que rezar o rosário direito. E aí eu pensei, puxa, será que não estão rezando o rosário direito? E comecei a perguntar como é que as pessoas rezavam o rosário. E fui olhar também, e peguei vários autores, por exemplo, São Luís Maria Grimond de Montfort, que é o clássico, onde nós todos vamos estudar a questão do rosário, e não encontrei nada ali, por incrível que pareça, que autorizasse a forma como nós fazemos hoje o rosário. Inclusive, o Garrigou-Lagrange, nesse texto que eu citei para vocês, que ele fala que o rosário é uma escola de contemplação, ele mesmo reafirma a forma de rezar o rosário como normalmente nós estamos rezando. Só que quando eu vi essa forma, e eu devo dizer para vocês que eu não era devoção minha ao rosário. Eu fui perguntar como as pessoas faziam, porque a minha prática de oração, de mais de 25 anos, é uma prática ligada ao Carmelo. Então, eu me formei dentro de uma espiritualidade carmelita, tive orientação nesse sentido da vida de oração, um pouco diferente do que a gente tem, e eu conhecia a devoção do rosário, de vez em quando rezava por devoção, porque a gente tem esse amor à Virgem Maria, o terço. Então, eu rezava o terço, como todo mundo, mas eu não tinha uma prática do rosário. O que nós estamos propondo não é o terço, é o rosário. E o rosário, inclusive, a gente está chamando o rosário perene. É aquele rosário que sempre a igreja entregou. É o rosário que sempre, até o final dos tempos, ele ainda está valendo como o rosário, o mesmo rosário entregue por Nossa Senhora, que é o rosário composto dos 3 mistérios, os mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos, né? Existe hoje um 4º conjunto de mistérios, mas que é opcional. O Papa São João Paulo II, quando fez
os mistérios luminosos, ele colocou como uma coisa devocional de cada católico, como um auxílio a que a gente aprendesse a meditar outros mistérios da vida, né, de Nosso Senhor, mas ele não é obrigatoriamente agregado ao conjunto do rosário. Ele faria parte, como um quarto terço, mas na verdade ele pode ser feito separadamente. Eu não estou colocando os mistérios luminosos, não é por nenhum problema, é em função do que o estudo que a gente fez foi mostrando em relação a esse conjunto dos mistérios tradicionais, no sentido de perenes, que sempre foram esses os que a Igreja ensinou. Então, quando eu me deparei que havia uma prática e comecei a buscar essa informação, inclusive, hoje em dia a gente tem uma coisa incrível, né? Você entra na internet para pegar material, você compra livros, as coisas mais recentes que chegam, e existe uma situação que não é por mal que é feita, mas eu acho que é por desconhecimento de algumas coisas. Por exemplo, vocês já ouviram falar que não foi São Paulo que escreveu Hebreus, ok? Não foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Então, a gente está dentro de uma tradição de interpretação literária que coloca isso em relação a escolas, comunidades de autores, o que pode ser, inclusive, concreto, do ponto de vista que São Paulo não era só uma pessoa, São João não era só uma pessoa. A gente sabe que no começo do cristianismo, ou onde o cristianismo ele frutifica, não tem uma pessoa, tem um conjunto de pessoas em torno daquilo que é a capacidade de transmissão que o Evangelho tem. Então, também dizem que não foi São Domingos que que recebeu o rosário. Tem toda uma interpretação hoje que vocês vão encontrar na internet, falando historicamente de uma série de, digamos, intervenções ao longo da história, no sentido de formar uma devoção como a do rosário, que chegou até nós, né? Que tudo bem, remonta a Santa Matilde no século XII, até passa por elementos dos dominicanos naquele tempo, mas que quando chega lá adiante a gente vai ver, eles estão dizendo que, na verdade, o Domingos que recebeu o rosário não era o São Domingos, era um outro Domingos, que era um monge ligado a uma ordem cartucha, que para quem Santa Matilde tinha ensinado, que chegou através de Santa Matilde os ensinamentos para esse outro Domingos. Então, tem muitas coisas misturadas. Mas eu fui refazendo um pouco essa história para entender direitinho e percebi que tem sim uma origem em São Domingos dominicano, né? São Domingos, ele pregava os mistérios da vida de Jesus, e depois que ele pregava cada um dos mistérios, ele juntava as pessoas para que elas fizessem aquele conjunto das orações vocais, das Ave-Marias e do Pai Nosso. E aos poucos, evidente, né, que isso tem sim uma praxis, aos poucos foi ganhando essa forma que a gente conheceu dos 15 mistérios, né? E eu queria então colocar um pouco para vocês, ao longo de tudo isso que a gente está vendo, algumas questões horríveis. Eu sou uma pessoa horrível, vocês não me conhecem, vocês vão me conhecer, vocês vão ver que eu sou uma pessoa horrível. Eu penso que quero falar uma coisa, eu aproveito e falo outra, 30 vezes pior e mais problemática. Então, eu queria aproveitar essa questão da gente tentar falar, entender mais sobre o rosário e falar um pouquinho sobre o que significa a vida de oração. E o que significa uma prática como o rosário, que enfrentou batalhas e deu vitória à igreja, que enfrentou terroristas e deu vitória à igreja, que enfrentou desgovernos e deu vitória à igreja. A primeira grande vitória ocorre com os albigenses, depois ocorreu em Lepanto. Acabei de contar uma coisa que aconteceu ontem na nossa presença com Dom Oliver. E, na verdade, o que a gente tem é uma coisa muito fora do comum. É algo que, se fosse feito realmente da maneira como poderia,
eu acredito que ele levantaria a nossa vida, a igreja e o mundo. E por que a gente reza o Santo Rosário e cada vez parece que a gente não está ganhando essa conta, digamos assim, né? Da mesma forma como a gente vê que a gente reza individualmente, a gente tem a busca de uma vida de oração, mas também a gente olha às vezes para ela e diz, puxa, mas parece que eu não saí muito do mesmo lugar. Parece que eu estou dentro de uma rotina, que eu vou lá, rezo as mesmas coisas, faço as mesmas coisas e que a gente não enxerga o desenvolvimento que está relacionado com a coisa que é a oração, né? Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que nós fomos enganados durante muito tempo sobre o que significa, de fato, a vida espiritual. Enganados não de propósito. Nos enganamos porque enganados estavam aqueles que deveriam nos formar, nos orientar. E nós estamos dentro de uma desorientação imensa, tamanha, que hoje em dia quase ninguém se entende mais sobre uma coisa tão basicamente milenar e usual que está na igreja, que é o rosário. Existem muitas formas de rezar o rosário. Aquela que está lá colocada no Garrigou não é errada. Aquela que o Padre Paulo Ricardo está ensinando não é errada. São formas válidas. E que eu até estou começando a entender, inclusive, por que ela é assim. Eu vou explicar melhor para vocês já já. E porque, na verdade, eu desconfio que ela não é uma boa forma. Mas ela talvez, chegou nessa resolução em função de tentativas, até de uma coisa piedosa, de quererem nos ensinar a rezar, porque nós temos dificuldades para rezar. Então, por causa do pecado original, a gente tem uma divisão em nós. Então, a nossa mente, o nosso espírito, ele tem boas ideias. Ele é capaz de ter sentimentos nobres e nos colocar diante de coisas mandando a gente rezar. Mas a gente não obedece. Quando a gente obedece, né, que não tem só em nós a inteligência, o espírito, tem também o corpo. Então, em nós, e tem o imaginário, que é parte da vida corporal, né, embora seja um híbrido, que é parte corporal, parte não, parte já psicológica, mas muito obrigada. A canequinha do Dom Bosco, ah, meu Deus, que emoção. Eu recusei a canequinha lá do Ju, mas essa aqui eu queria. Você vai ganhar uma. É mesmo? Sim. Nossa, mãe. O café é mais gostoso do café. Ai, nossa, vocês desculpem estar fazendo essa coisa que é falta de educação. Vou pôr ali. A gente só almoçou, não deu tempo de jantar, de comer nada, desde de manhã. E aí eles perguntaram o que eu queria, eu falei, um cafezinho com açúcar, já está ótimo, desculpa. Então, olha só. Ô, Bruno, vocês querem parar com esse negócio? Eu já estou aqui, de frente para o crime. Ah, pode ficar à vontade. Então, olha só. Onde que eu estava? Que a gente, por causa do pecado original, a gente tem um pensamento incrível sobre as coisas e sobre nós mesmos. A gente poderia mandar em muitas coisas, mas a gente mesmo não obedece, certo? Como diz Dom Bernardo, ele diz, o meu espírito diz que eu não devo comer o 4º pedaço de pudim. Mas não adianta, eu vou lá, o Bernardo, vou lá e como 4 pedaços de pudim. 5º pedaço de pudim, Então, nós estamos divididos. E na medida em que a gente queira rezar verdadeiramente, ao mesmo tempo nós temos o corpo e a imaginação que dão uma rasteira na gente. Então, a nossa inteligência não é capaz de desenvolver a oração adequadamente, a nossa vontade, porque nós temos coisas que estão brigando dentro de nós e a coisa fica difícil. E talvez por isso eles fizeram essa adaptação de que, ao rezarmos as orações vocais,
nós deveríamos meditar juntamente os mistérios, que é a oração mental. Então, a gente está fazendo a oração vocal, e como a gente tem uma atenção por causa da oração vocal, mas como a nossa mente ela é perdida nessa condição que eu falei, a gente colocaria tanta atenção em outras coisas que parece que trouxeram então os mistérios para que a gente, enquanto fizesse a oração vocal, a gente colocasse na mente a parte mental para ter uma capacidade de atenção e que a oração não se perdesse tanto quanto poderia. Então, eu vendo isso aí na minha pesquisa sobre como se faria a prática do rosário, eu percebi que tem alguma coisa que a gente deveria pensar e começar desde o começo e entender tudo de novo. Eu sou uma leitora assídua do Rui Marim, daquele grande texto, assídua porque eu não parei nunca de ler aquele texto, faz 20 anos que ele está lá em cima da minha mesa que eu vou e volto naquele texto. E ele tem a Teologia da Perfeição Cristã, acho que todos vocês conhecem, né? Ele tem uma parte muito boa lá sobre a oração, até estou terminando uma tradução para a gente atualizar lá no site para vocês. E quando eu passei pelo Rui Marim, eu tive muita clareza sobre algumas coisas que ele explica lá com relação às diferentes formas de oração e que, evidentemente, elas valem para todas as devoções. A gente não deve esquecer aquilo que é próprio da natureza mesma da oração em si, quando vai rezar. Então, em função disso, pensando muito, avaliando, buscando entender as cartas, as encíclicas e os pedidos de Nossa Senhora, e juntando todas essas coisas com o Rui Marim, nós acabamos percebendo que poderia ser feita uma outra forma de prática, que na verdade provavelmente é a forma mais genuína de se fazer o rosário, e que deve ter existido e existe ainda em muitos lugares, mas entre nós, na Igreja Ocidental, de forma mais rápida, mais diluída, que a coisa chegou, ninguém fala isso mais e não se faz mais dessa forma, certo? Então, eu queria colocar, a primeira coisa, que isso está relacionado com o que significa a nossa vida espiritual. Então, é nisso que eu disse que nos enganaram, ou que nos deixamos enganar, né? Porque a gente acha que reza, mas a nossa oração vale muito pouco, no certo sentido. A gente não move montanha nenhuma. E está escrito lá no Evangelho que aquele que tivesse fé, nem que ela fosse pequena, do tamanho de um grão de mostarda, que é uma semente minúscula, vocês têm botânicos aqui depois para contar, que a mostarda é uma semente ridícula, mesmo que fosse esta coisa insignificante, se fosse fé, você deveria dizer a um monte, mude-se daqui para ali, ele deveria obedecer. Então, a nossa fé é um negócio muito precário, né? A gente não tem essa força para entender qual é o papel da fé na oração. E, na verdade, o papel da fé é o papel que está relacionado com toda a nossa vida e com todo o nosso desenvolvimento de verdade. Se a gente não entender o que significa fé, se a gente não entender como se pode praticar uma virtude como a fé, porque, veja, a fé é virtude teologal. Então você diz, não tem como praticar a fé é Deus que manda. Então essas aí são coisas que fazem parte desse engano. Porque é evidente que é Deus que manda a fé e que ninguém no mundo todo poderia fazer um único ato de fé se Deus já Ele mesmo não infundisse e mandasse a fé. Como virtude sobrenatural, a fé em nós já é Deus. Mas o fato é que nós não percebemos muito bem o que esta virtude significa, o que a fé significa, e nós não percebemos que existe uma preparação para estar
disposto para a recepção da fé. E que essa parte da preparação, ela depende de nós. Quando a gente diz uma coisa que eu vou dizer agora, as pessoas elas se assustam um pouco. Em alguns ambientes, tão bons quanto aqui, provavelmente não, né? Mas, no geral, isso é uma coisa difícil das pessoas entenderem. Quando a gente diz que toda a vida de oração, para todos nós, católicos, batizados na igreja, toda a nossa vida de oração, ela deve tender à contemplação. Nós deveríamos entender o que significa uma coisa como a contemplação, que a gente ouve falar, mas parece uma coisa extraordinária. Parece que a contemplação é aquela escolha predileta de Deus por alguns e que Deus ilumina de forma especial Padre Pio, mas quem sou eu, imagina. Deus ilumina Santa Teresa, ilumina Francisco, ilumina Gianna Beretta, mas quem sou eu? Então, existem pessoas especiais, extraordinárias, que Deus ilumina. E eu sou um pobre coitado que tenho que me contentar mesmo com isso que eu já tenho, porque, imagina, seria uma presunção querer ser santo, porque a santidade é exatamente aquilo que é produzido pela contemplação. Então, se nós queremos ser santos, nós temos que entender como é que faz para ter uma vida de oração que alcance isso que se chama a contemplação. E, em primeiro lugar, a gente esquece que Jesus fez o sacrifício na cruz, não foi só pelo Padre Pio, pela Santa Teresa, por São Francisco, foi por cada um de nós. E como o Paulo Padre coloca de forma pessoal, por você, Bruno, por mim, pelo Francisco, por cada um de nós. A gente esquece um pouco isso no sentido que a gente coloca meio como uma coisa abstrata, né? E Monsenhor Escrivá dizia, e Deus não se interessa mais por Pio, não se interessa mais por Teresa, não se interessa mais por Francisco, Ele já os tem. Deus agora está querendo a Carla, está preocupado com Francisco, está preocupado com a Cecília. E a gente perdeu um pouco, então, o que significa, de fato, a vida de oração. Então, a vida de oração, em primeiro lugar, o Roio Marinho dá aquela definição bem simples e boa, até as crianças sabem, que a oração é a elevação da mente a Deus para pedir a graça. Só que a gente não entende direito essa frase. Então, a elevação da mente a Deus significa que é algo em nós que vai entrar em comunicação com Deus e que não é o nosso sentimento. A gente não reza com o sentimento, a não ser quando a gente é criança. Quando a gente é criança, é evidente que o nosso sentimento é o que nos leva à oração, nos leva a buscar Deus, a conhecer o que tem ali. Porque a criança só tem um sentimento. Mas na medida em que a gente vai crescendo, a nossa fé não poderia ser a fé de uma criança. E na maior parte das vezes, a nossa fé é a fé de uma criança. É uma fé afetiva, é uma fé herdada, é uma fé que veio de boas famílias, de uma boa educação, ou de um encontro que Deus permitiu, mas não é uma fé que tem clareza e que busca um desenvolvimento, porque a gente pensa que já tem. Então, a gente não tem uma ideia clara de que precisa praticar a fé. Você sabe que tem que praticar obras de caridade. Você sabe que tem que praticar o respeito com o próximo. Você sabe que tem que praticar o amor a Deus. Mas parece que está diluída exatamente a ideia primeira, que é essa, que nós temos que praticar a fé. Que a fé é virtude e se pratica. E a fé, inclusive, é a primeira virtude que se pratica para o desenvolvimento da vida interior, da vida de oração. Sem a fé, nós não vamos conseguir aquilo que é pressuposto para a contemplação, que está lá na frente, que é a vida da caridade. Eu não sei, estou falando muito rápido, todo mundo conhece tudo isso que eu estou falando? Está tranquilo? Posso ir?
Então, olha só. Por que eu estou dizendo isso? Porque em relação à fé, a gente tem essa ideia, eu já aderi à fé. Eu aceito o credo, eu amo a igreja, eu estou lá, eu não perco missa, eu faço tudo o que eu poderia porque eu já aderi à fé. A gente pensa que ter fé é ter aceito uma vez para sempre tudo que é o dogma, digamos, a doutrina, a verdade que é transmitida para nós, a revelação. Então, como eu aceitei tudo, o credo é um símbolo daquilo que eu vou aceitar, significa que eu já tenho fé. E, na verdade, quando a gente olha um pouquinho para Jesus nos evangelhos, a gente vê que o tempo todo a grande virtude que ele está ensinando e que ele faz questão de explicar de forma exaustiva e pedagogicamente é a virtude da fé. Exatamente porque é a coisa mais impressionante que tem para a gente entender e enxergar de verdade, digamos assim, a força que a fé tem, porque sem isso a gente não dá nenhum passo. Sem a fé a gente não começa, sem o aprofundamento da fé a gente não alcança lugar algum, e sem o esclarecimento da fé nós não teremos a caridade. Do ponto de vista teologal, as virtudes elas são juntas. Quando nós recebemos o batismo, por exemplo, nós recebemos todas as virtudes teologais. A fé, a esperança e a caridade. Mas do ponto de vista do crescimento da vida espiritual, cada uma dessas virtudes vão crescendo, permitindo que a outra se desenvolva na sua, como consequência da sua existência. Então, isso aí tem muita coisa que pode ser explicada sobre isso e que está até publicada. Eu queria, então, falar um pouquinho exatamente sobre essa questão da fé como uma coisa maior do que a nossa adesão à igreja, a um credo ou alguma coisa que seja formalmente dada como a fé, né? Eu dou sempre um exemplo, o da mostarda que está lá, que é muito comum, todo mundo sabe, porque é muito impressionante isso, né? Quer dizer, não é que você precisa ter a fé de Paulo, não é que você precisa ter a fé de João. Não, se você tiver fé como um grão de mostarda, você mudaria uma montanha de lugar. Então, nós estamos na era do esvaziamento dos conteúdos, né, sagrados. Então, para a gente, tudo é símbolo. Não era bem isso que Jesus estava falando. Claro, mover montanha, eu tenho um problemão lá em casa que todo dia eu resolvo. Eu tenho aquele chefe que não só por força da fé que eu não esgano e estou lá trabalhando. Eu tenho filhos, né, todo mundo sabe que pode ser uma coisa simbólica. E quando a gente vê o Evangelho, a gente vê que não é simbólico isso aí. Em primeiro lugar, a maior parte das coisas que tem relevância para o nosso desenvolvimento espiritual, elas são literais. Né? Existe o sentido literal, o sentido moral, o sentido alegórico, anagógico, são vários sentidos, mas o literal a gente andou perdendo por causa dessa escola interpretativa que eu citei no começo e que tem uma visão histórica sobre a sacralidade e perdeu exatamente um pouco o veio espiritual que a coisa exige. É bacana a ideia do que eu falo de São Pedro, né? Que essa é muito clara para a gente ver. Se a gente lembrar, por exemplo, um momento em que há uma exposição da fé que poderia parecer simbólica, mas que foi literal. É aquele momento em que Cristo aparece para os apóstolos que estão lá naquele barquinho, descabelados de medo, e Jesus vem andando pelas águas, eles quase têm um treco. Jesus acalma e diz: mas escuta, gente, vocês não estão vendo? Sou eu. Acalma o povo que está lá no barquinho aflito, porque já não devia ser fácil estar ali no barquinho. E aí ele diz: Pedro, aliás, viva São Pedro! Amo, é hoje, né? Pedro, pula daí, vem aqui, Pedro. Agora realiza, não é símbolo. São Pedro saiu da barca, pisou na água e caminhou sobre as águas, tá ligado? Diria meu filho, tá ligado?
Sabe o que é isso? Realiza, o outro falaria, realiza. São Pedro saiu do barquinho. Imagina você sair do barquinho e pisar sobre as águas. O cara não era pequeno, São Pedro devia ser parrudo, pescador, fortão. Pisou e caminhou sobre as águas. E aí diz o Evangelho, mas, ele estava indo muito bem, mas, olhando para Jesus, de repente um vento, quer dizer, uma preocupação, uma coisa de fora, chamou a atenção e Pedro fracassou, quer dizer, fraquejou, ficou com medo e glup, 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 afundou. Jesus não disse assim para ele, Pedro, dá aqui a mão, meu chapa, segurou ele, né? Foi muito bom por uma primeira vez, quem sabe você melhora da próxima. Não, Jesus não era construtivista. Jesus foi lá e deu uma dura no Pedro. Disse, homem de pouca fé. Mas, cara, ele tinha andado sobre as águas. Tá certo? Eu hoje não caminho quase nem no chão duro. Eu estou pela idade também, os probleminhas. Mas, enfim, São Pedro caminhou sobre as águas. Então, a gente tem uma dificuldade de perceber esses elementos da fé. Hugo de São Vítor, que é o nosso grande mestre, ele diz que a primeira coisa que a gente tem que fazer é construir uma casa para a fé. A construção da casa para a fé se dá de muitas formas. E é a primeira coisa que a gente precisa fazer para ter uma vida cristã e depois para ter uma vida espiritual. Que também isso as pessoas não falam muito. Posso fazer um micro intervalo horrível de novo? Vocês desculpem a situação de exceção. Professor, me ajuda um pouquinho. Muito obrigada. Vamos pôr assim, é tão feio. Vou fazer assim. Nossa, que café bom, já pode casar quem fez. Obrigada, professor. Bom demais o café. Então, a primeira coisa, para rezar precisa ter fé. Segunda coisa, a fé é Deus que manda. Mas Deus espera que nós façamos a nossa parte, como Ele mandou Pedro fazer a dele. A nossa parte é o que eu tinha falado da preparação e da disposição correta para poder receber a fé. Isso a tradição espiritual chama de ascese. Parece um nome difícil, mas ascese quer dizer esforço. Então, é esperado de nós um esforço em direção à fé. Que a gente faça mesmo um movimento de olhar para Jesus e diante dele, isso é para nós um esforço, diante dele, a nossa capacidade de estarmos dispostos, quer dizer, com as disposições corretas para receber a fé, acontecerá. Porque vejam, queridos, durante algum tempo na igreja, no século XX, aconteceu uma confusão com relação à vida de oração. Acho que aqui alguns sabem. É a ideia de que a contemplação é um estado extraordinário e não ordinário. E os dominicanos vieram exatamente, o Rui Marinho, o Garrigou, Arintero, muitos outros, vieram para esclarecer. Quer dizer, nós estamos numa época... Ai, grande Dom Bosco, que eu amo de paixão. Dom Bosco. Não, Dom Bosco está ali, professor. Dom Bosco. Nós estamos numa época em que... Eu lembrei de Dom Bosco porque ele disse que haveria de um lugar do Brasil que emanaria leite e mel. Né? Quer dizer, se a gente for entender isso aí, nós estamos falando da fé e da caridade. Nós estamos falando de Deus. E que era aqui no Brasil, eu lembrei. E nós estamos num momento da igreja único, que Santa Teresa não teve, que o Padre Pio estava começando, mas que a gente está melhor que ele, digamos assim, que ninguém teve antes desses dominicanos, que foi uma explicação teológica sobre Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz. Então, esses dominicanos modernos que conseguiram fazer a leitura teológica dos escritos espirituais desses carmelitas, eles colocaram uma série de pingos nos is. E eles aclararam o nosso entendimento sobre essa questão, o que é a vida espiritual. A contemplação
não é um estado extraordinário. Ao contrário, a falta dela seria um estado extraordinário. A contemplação é aquilo a que toda a vida interior, se corretamente conduzida, orientada, tende de forma natural, movida, depois de um certo ponto, pela graça, de forma sobrenatural. Então, existe uma ciência da contemplação, existe uma ciência da vida de oração. E isso nós devemos aproveitar, quer dizer, não é possível que a gente receba São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, todos esses dominicanos, tudo que a gente viu na igreja do século XX e que nós não vamos tirar dali as consequências de uma restauração da nossa condição de vida católica e da nossa condição de homens para o mundo. Porque se o mundo está como está, a culpa é nossa. Isso é horrível de dizer também. Eu falei que eu sou horrível. Porque nós somos a igreja, nós somos católicos e a igreja governa, ensina e santifica o mundo inteiro e não só os católicos. Mas primeiro ela precisa fazer isso com os católicos. Certo? Então, eu queria colocar duas coisinhas antes de explicar, para finalizar, talvez, a questão de como se faz as orações no Santo Rosário. Eu queria colocar que essa nossa adesão da fé, que é uma adesão um pouco afetiva, um pouco de início, ela é uma adesão que é importante e que ela forma aquilo que a igreja chama de vida cristã. Então, a vida cristã nós conhecemos, todos nós aqui conhecemos a vida cristã. A vida cristã, quando bem desenvolvida, oferece os elementos do esforço que a gente tem que fazer para poder progredir. Então, essa ascese a qual eu me referia, essa ascese é a nossa capacidade de, entendendo a teoria, colocar a coisa na prática. Então, veja, se a gente não tem a ciência da vida interior, não adianta rezar. Não funciona. Funciona em alguns casos, porque a graça sopra onde quer, mas Deus não fez a coisa para a gente poder ficar esperando que Ele fizesse tudo e a gente não fizesse nada. Isso, aliás, é um pecado, chama tentar a Deus. Mas, tudo bem? Por que você não troca de lugar com Ele? Eu vou dar já. A cadeira surgiu aqui, ele sentou. Agora que eu Acabou de me fiquei dar um esporro achando aqui, que você você troca tá de valendo. lugar para Ele. É que a gente está ao vivo no Facebook. Quem mandou? A Roxânica compartilhou aqui, ela deve estar te assistindo. Não, você veja que eu não mando mais nada nessa casa. Já vou levantar. Isso aqui é uma coisa difícil para o Facebook, eu acho. Acho que você deve pôr a Cecília na cadeira, Vou colocar imediatamente. Pode levantar, né? Pode cuidar. Professor, perdi onde eu estava. Dá esse cavaleiro, porque Só quando dá, eu entendo, porque não é sempre que dá mesmo. Então, olha só. O que eu estava falando? Ter ciência da vida interior. Claudinha? Ter ciência da vida interior. Sem a ciência, adianta muito pouco rezar. E com a ciência e não rezar, também não adianta nada. Então, não adianta a gente rezar sem o conhecimento e não adianta ter o conhecimento sem rezar. Então, de fato, eu vejo que um pouco o que está acontecendo é que, como nós somos pessoas, graças a Deus, de boa vontade, nós estamos fazendo a prática. Mas nós não temos todo o conhecimento. Nós temos um conhecimento que chegou um pouco assim difuso de muitos lugares e que até, como eu falei, por piedade das pessoas, chegou, graças a Deus, até nós. Mas que não é assim um conhecimento que talvez desse conta das necessidades que a gente começa a sentir quando vai entendendo melhor. Então, a vida cristã, todos nós conhecemos. O primeiro esforço é para formar a vida cristã. A vida cristã vai desembocar numa forma de vida linda que se chama piedade. Antigamente as pessoas davam um nome para a piedade. Hoje em dia nem fala piedade mais, acho que é uma coisa muito fora do contexto semântico das pessoas. Mas
Piedade, a gente tem essa ideia, o que é ser piedoso, né? A piedade é a prática de todas aquelas coisas que a vida cristã ensina. A prática dos mandamentos, a prática das boas obras, a prática de vida cristã. É tentar corresponder a Deus o máximo que a gente possa. E isso leva a uma forma de vida que antigamente se chamava virtude de religião. Já ouviram falar? E existe um autor que, na minha opinião, é o mestre da virtude de religião. E que eu peço que vocês comprem o livro dele. Tá aí, Carlinha, o livro? Ah, tirou da bolsa? Não, aquele. Eu ia mostrar, mas todo mundo conhece. Quem não conhece pode comprar. Aurélio traz para todo mundo. Chama-se A Vida Devota. Introdução à Vida Devota. Filoteia. São Francisco de Sales. São Francisco de Sales é um grande mestre espiritual. Não adianta a gente querer o livro mais importante dele, que a gente já sabe qual é o mais importante, que é o Tratado do Amor a Deus, já querer ler o Tratado do Amor a Deus. Então isso aí é um livro segundo. O primeiro livro que está relacionado com isso que eu estou falando, que seria nós começarmos a entender como praticar a fé de um jeito científico, usando a palavra científico, no mesmo sentido em que Tomás de Aquino usava, né? Porque para nós científico pode ter um sentido empírico, que não é aquele que Santo Tomás usava. Científico, ciência é todo conhecimento que alcança as causas. Então, a gente deveria tentar colocar nesse sentido. A piedade tem um desenvolvimento científico. A piedade é o exercício prático quando ele ganha riqueza e quando ele está formando a nossa vida cristã. Então, olhem lá o Filoteia, do São Francisco de Sales, para vocês perceberem quais são aqueles elementos que fazem parte da nossa preparação remota para a contemplação, mais próxima para a fé. Então, as coisas que são próximas para desenvolver em nós a fé, elas estão relacionadas com esses elementos da vida cristã e da piedade, que é, por exemplo, a prática dos mandamentos. A gente não tem ideia do estrago que o pecado fez na nossa vida interior. Não dá para rezar fora do estado de graça. Então, a primeira coisa para quem quer aprender a rezar de verdade e rezar o terço com aquilo que o terço pode ser, que é caminho de contemplação, o terço, o rosário, é forma de oração que alcança até a 7ª morada. O que eu vejo que a gente consegue fazer não é suficiente nem para a primeira. Então, nós precisamos de um entendimento melhor disso. E essa preparação exige, por exemplo, que a gente entenda os mandamentos de Deus. A gente tem um CD. Aqui vocês conhecem aquele CDzinho horrível da confissão? A preparação de confissão? Algumas pessoas já receberam. Eu trouxe para todo mundo. Lembrem de pegar, eu trouxe. Então, esse CD é um conjunto de pequenas aulas, são 25 aulas, parece muito, mas não é, porque são pequenas aulas, de explicação sobre os mandamentos. Não é nenhuma explicação exaustiva, é muito simples, é bem digamos assim, o beabá que todo mundo já sabe. Mas qual que é o grande problema? A gente sabe o mandamento, mas a gente não consegue relacionar na prática como é a aplicação do mandamento no nosso caso. Quer dizer, a gente enxerga o princípio que está por trás do mandamento, mas na hora da aplicação moral daquilo, nós ficamos em dúvida, porque faltam alguns conhecimentos que são mínimos, eu diria assim, elementares, mas são elementares, mas são coisas que não são espontâneas. Em nós, tudo que é processo de desenvolvimento, de conhecimento pela razão, tem que ser conquistado. Então, nós precisamos saber um pouquinho melhor aquilo. Então, esses avisos que eu coloquei para a prática do rosário, primeiro é o entendimento de como forma a vida cristã. Forma, entendendo quais são os mandamentos, fazendo uma boa confissão,
tentando colocar aquelas coisas que são da piedade cristã em prática, os atos todos que a gente aprende, que a gente não liga com o cotidiano. Então, a primeira coisa é ser um bom católico. É aquilo que a Santa Teresa chamava da primeira morada. Eu vi o Padre Paulo fazer o projeto Segunda Morada. O nosso projeto é Terceira Morada hoje, do Padre Paulo também, porque já dá para entender e fazer até lá. E uma amiga, na época, gostou da história da primeira morada, do projeto Segunda Morada, e ela disse, calma, padre, eu ainda estou no projeto Existe um Castelo. Tá certo? Porque a nossa alma, inclusive, é desconhecida para nós, né? Então, eu queria colocar um pouquinho isso. A vida cristã, ela mantém para nós apenas aquilo que é o essencial, que é que nós não percamos a graça santificante. Então, é isso que a primeira fase da vida cristã, que vai desenvolver a piedade, consegue manter para nós, o estado de graça. E nós vamos precisar dele para aprender a prática da fé. Eu vou voltar aqui um dia, sem acidente de ônibus, sem chegar atrasada, com calma, para a gente fazer uma aula sobre a prática da fé, que não dá para fazer hoje. Mas o essencial, digamos assim, da vida cristã, que é esse esforço, quer dizer, essa ascese, esse esforço mesmo para conservar o estado de graça, a gente é capaz de entender como faz. Agora, a gente coloca isso como um fim. Então, você acha que você já cumpre os mandamentos, você já aderiu à fé, você já faz o seu terço todo dia, você vai à missa aos domingos, alguns vão diariamente. A vida de piedade está formada, não precisa mais nada. Então, na verdade, aí precisaria colocar que essa é a introdução da vida cristã. Existe uma vida interior, que é essa coisa que não foi contada muito para a gente, né? A vida interior, ela vai além da mera no sentido de apenas condição da gente manter o estado de graça. A vida interior, ela desenvolve em nós essa graça. Porque tudo que vai depender do nosso crescimento espiritual, verdadeiramente falando, aquele lugar que nós ocuparemos no céu como estado de glória, ele depende do que nós formamos aqui na terra, na nossa alma, como capacidade de desenvolvimento dela pelas virtudes teologais, pelos dons do Espírito Santo, né? E que são coisas que a gente ouve falar, mas a gente não consegue entender quais são os elementos práticos para fazer aquilo lá acontecer. Então, a gente está com essa preocupação, né? Então, as graças que a gente recebe de Deus são graças... a graça santificante que eu falei, que a gente deve manter para poder rezar, para poder ter uma vida de cristão, uma vida de piedade, elas são... a graça santificante, ela é dada para nós sob dois aspectos, né? A graça habitual e a graça atual. Então, nós temos que entender como que é o mecanismo da graça atual, que é aquele mecanismo que vai permitir que nós possamos ir formando esse tesouro de graças que vai ser mantido pela graça habitual na nossa alma. Então, há um desenvolvimento para nós. Há um desenvolvimento que cresce, que vai sendo produzido na medida em que nós vamos aprofundando a vida interior. Então, a vida cristã desenvolve a piedade, mas só a vida interior desenvolve a santidade. Aquilo que nós estamos chamando, né, de objetivo da vida cristã e de objetivo da vida de oração, que é a contemplação. A contemplação é um nome bonito para a gente falar dessa experiência que a alma tem com Deus, que é uma experiência de união. Então, pela fé, nós nos unimos a Deus. Mas, pela caridade, é que nós nos transformamos em Deus, por Ele. Então, a nossa transformação é uma coisa que ninguém fala. A gente escuta falar, mas é tudo psicológico.
Quando a gente ouve São Paulo dizer, não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim, a gente acha lindo. Que poético, é poesia. O Cristo que vive em mim. Mas não era poesia. Ele estava falando de um grau de realização pessoal, de união da alma dele transformada em Cristo, a ponto de que não era ele mais, era o Cristo. E nós precisamos da graça atual para agir. E precisamos da graça habitual para formar esta capacidade transformante que Deus vai nos permitir. Então, eu gostaria de dizer para vocês, que já os cansei muito, mas eu vou voltar agora ao rosário para a gente encerrar, que essa condição, ela é nossa, de desenvolvimento. E ela está no rosário. Então, se a gente entender um pouco melhor a forma do Santo Rosário, nós vamos alcançar uma vida de união com Deus, que é aquela que Deus quer que nós tenhamos. E que a gente não pode nem imaginar. Né? Tá lá, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e o coração não é capaz de perceber aquilo que Deus reservou para aqueles que o amam. Então, queridos, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que a gente deve aprender um pouquinho como é que dá para ir fazendo. Então, esses avisos que eu falei, eles vêm nesse sentido. Nós vamos preparar a nossa vida cristã com uma boa confissão, com uma prática regular que seja do terço, do rosário, né? Com a prática das boas obras, porque a gente depende disso também. Mas nós vamos buscar estudar um pouco a questão para aprofundar da vida de piedade para aquilo que eu creio que seja um objetivo comum. Pelo menos é o objetivo comum que sempre esteve na igreja, que é a vida de santidade. Né? E para isso, eu gostaria de falar um pouquinho, então, sobre as duas formas de oração que estão em primeiro lugar no Santo Rosário. A primeira é a oração vocal. E a segunda é a oração mental. Nós não sabemos fazer oração mental. Nós temos que aprender de novo o que é a oração mental. A oração mental é a oração mais importante que tem para aprender. Não que ela seja a oração mais importante, é que sem ela, aquelas que vão ser de fato importantes para a transformação da nossa alma, elas não acontecem, se não houver antes o nosso trabalho, né, com a oração mental, que é basicamente a meditação das verdades da fé. Então, no geral, o Roio Marim diz o seguinte, que a oração vocal é uma oração de pedido. E essa oração de pedido, em primeiro lugar, é o pedido da fé. Porque antes da fé não acontece nada. Então, nós temos insistido um pouquinho, o Padre Paulo tem explicado, o que significa pedir a fé. Porque a gente acha que já tem a fé, então a gente não pede. Já tem, eu sou um cara de fé. Mas você pularia da barquinha e caminharia quanto lá na água? Né? Cadê o monte de fato que nós temos que mover? Então, formar a fé é o primeiro requisito. E a fé a gente pede. Pede mesmo, a gente ajoelha e pede. A gente chora e pede. A gente implora e pede. E Deus manda. Deus não deixará nunca, Ele mesmo garantiu, de mandar a fé. Então, se a gente tem pouca fé, é porque a gente está pedindo pouco. Não é porque Deus não manda. Porque se a gente pedir, Ele manda. Então, se ela é pouco, nós estamos pedindo pouco. Então, a primeira coisa é que a oração vocal não é uma oração meramente com a boca. Santa Teresa, no Caminho de Perfeição, ela diz que eu espero que as minhas filhinhas não rezem o Pai Nosso só com a boca. Quer dizer, era para colocar na intenção que é a oração vocal, falada, aquilo que a oração significa. E nós temos uma ideia de que a oração vocal é uma coisa pequena. Então, eu estou lá e qualquer coisa que eu fale, como eu não estou prestando atenção, não estou colocando ali a minha atenção, a minha inteligência, é uma coisa qualquer. Então, a oração de pedido,
que se dá na oração vocal, quando eu falo o Pai Nosso, são 7 pedidos. Estou pedindo para Deus que tudo que existe é no nome dEle, né? Que Ele me dê o próprio reino, que seja feita a vontade dEle. Então, são 7 pedidos o Pai Nosso. Então, é oração vocal. Só que não é porque é uma oração vocal que ela não tem uma capacidade, enquanto vida interior em nós, de alcançar para nós as graças que estão relacionadas com tudo aquilo que o Espírito Santo quer colocar lá quando a gente reza de verdade. Então, pensando nisso, eu comecei a perceber que tem algum desencontro na recitação do rosário quando a gente fala uma oração com a boca e pensa outra com a mente. E eu percebi que para rezar mais fortemente no sentido da fé, que aquilo pode começar a oferecer para nós, a oração vocal, ela precisa ser uma oração completa no momento em que ela ocorre. E que nós não devemos dividir a nossa inteligência e o nosso coração, nossa boca, o nosso corpo. Então, isso aí é uma coisa difícil da gente refazer, mas nós estamos fazendo essa prática há um tempo e a gente percebeu a diferença de rezar assim. Então, eu queria contar para vocês como que é isso. Ao fazermos as orações vocais no terço ou no rosário, nós não pensamos o mistério. Nós nos concentramos na oração vocal, com força, com fé, com a maior atenção e o maior amor que a gente poderia colocar ali. Porque, veja, a oração vocal de que se trata não é nada mais, nada menos do que o próprio Pai Nosso, que foi a oração que Jesus ensinou, não foi nenhum teólogo. E a outra é a Ave Maria, que quando me reporto através da Ave Maria no terço, eu estou falando com a própria Virgem Maria. Então, eu não entendo como alguém pode falar com a Virgem Maria lavando louça, dirigindo, fazendo qualquer coisa. Então, eu estou dizendo que para formar a fé com o Santo Rosário, o terço, não pode ser uma oração feita da forma como as pessoas fazem, de maneira mecânica. Pode fazer. Tudo bem, você quer lavar louça recitando o terço? Ótimo, você vai pensar menos besteira. Quer dirigir recitando o terço? Maravilhoso, você vai ficar, não vai nem ter estresse no trânsito. Ótimo. Mas esta oração assim feita, ela não produz os frutos da virtude teologal da fé, da caridade e da esperança. Porque ela é mecânica. Então, para poder rezar as Ave-Marias, nós rezamos as Ave-Marias como se a Virgem Maria, não é como, porque é para ela está lá. Então, a minha mente não pode ir para outro lugar, a minha mente está na saudação que eu faço a ela, que é a saudação angélica, a primeira parte, e depois no pedido, na oração vocal profunda, de fiel pecador entregue, e que ela nos salve na hora da morte, porque é ela que intercede por nós nessa hora. Então, isso aí não é pouco. A gente está louco quando a gente tem uma intercessora como a Virgem Maria, que nos livraria de coisas terríveis e que a gente trata com essa leviandade ou com essa trivialidade, eu diria melhor, né? Esquecendo que, meu Deus, é a Virgem Maria. Então, a oração vocal, inclusive as Ave-Marias, nós fazemos de forma vocal. E um carmelita, que eu andei estudando um tempo atrás, disse uma coisa muito importante, que a oração vocal, ela não pode ser pensada. Exige que a gente coloque toda a nossa inteligência, o nosso pensamento nela. Mas ela não pode ser só imaginada, ela tem que ser proferida com os lábios. Então, mesmo que a gente não possa falar alto as Ave-Marias e o Pai Nosso, para a oração vocal do Rosário, como a Virgem Maria pediu, nós devemos usar pelo menos o movimento labial na execução de cada uma das frases. Né? Então, a gente não reza a Ave Maria mentalmente. Agora, a coisa mais interessante que eu percebi é que a gente acaba fazendo, além da esquizofrenia um pouco, que parece um pouco uma coisa assim, de você falar uma coisa e pensar em outra, ainda tem isso, que a gente pensa
a Ave Maria, a gente pensa o mistério na Ave Maria, e o mistério, às vezes, a gente só enuncia e não sabe meditar. Então, nós não estamos usando as formas usuais que a vida interior tem para fazer a oração acontecer. Primeiro, que é a atenção da fé, e segundo, que é a meditação profunda no mistério. Isso aí a gente tem que aprender a fazer de novo, inclusive. Então, quando a gente enuncia um mistério, então está lá, por exemplo, no primeiro mistério, a gente usa um texto que foi tirado de um professor tomista que o próprio Papa Leão XIII chamou para vir para Portugal, na época, para que ele pudesse ajudar ao reflorescimento dos seminários. E ele foi dar Santo Tomás lá em Portugal, chama-se Dom Tiago Sinibaldi. E ele fez um texto, ele tem, além dos livros de filosofia, ele tem um texto de oração que ele compôs. Era uma pessoa muito piedosa, muito santa, Dom Tiago Sinibaldi. E a gente usa o texto dele. Depois, acho que vale a pena a gente passar para vocês a forma como ele escreveu. Como ele era tomista, a enunciação dos mistérios é quase matemática. Assim, se você entender como ele construiu aquilo, você tem uma forma mnemônica para poder recuperar aquilo que o mistério significa, quase que assim cirúrgica, de tão perfeito que ele fez. Então, quando ele começa os mistérios assim, ele diz, por exemplo, no primeiro mistério contemplamos a anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria, digamos. Contemplamos. No segundo mistério, contemplamos a visita. Ele diz sempre a mesma frase que ele começa, contemplamos. E a gente, quando chega na hora, então, de recitar um mistério, a gente diz, no primeiro mistério, contemplamos a anunciação do anjo à Virgem Maria. E a gente acha que isso aí é a oração do mistério. Isso é o anúncio, é a enunciação do mistério. Agora a gente tem que fazer o trabalho da oração mental, que é tornar aquelas realidades que o mistério está trazendo presentes para a inteligência. Aquilo não é uma coisa que a gente faz com a imaginação. Nós não rezamos com a imaginação. Nós não rezamos com o sentimento. Não quando a gente é adulto. E quando a gente pode aprender a usar aquelas coisas que são as faculdades naturais que compõem a nossa alma e que operam em nós as atividades internas. A criança não, a criança tem sentimento e imaginação. Então, para ela tá bom rezar assim. Minha filha tinha 7 anos, eu era meio recém-convertida ainda, que eu sou convertida de adulto, né? Caí no meio da estrada do cavalo, igual São Paulo, já era adulta. Mas a minha filha, nesse processo ainda era menina, se converteu. Ela tinha 7 anos, um pouquinho menos, mas com 7 anos, um dia ela estava rezando, eu tinha um ícone, tinha feito um altarzinho lá em casa, e aí a minha filha está lá e diz, em nome do Pai, do Filho, da Filha e do Espírito Santo. Aí eu achei lindo, ela se incluiu na Santíssima Trindade, mas eu achei que era hora de contar alguma coisa para ela, então fui falar para ela do que era a Santíssima Trindade. Porque, de fato, a criança ela tem um ambiente, ela se incluiu, ela ouviu falar no pai, no filho, ela é filha. Então, a gente tem uma coisa afetiva, a gente usa o imaginário, a criança é diferente. Inclusive, agora eu estou me dedicando um pouco a tentar perceber como que na primeira infância a gente deveria conduzir a vida de oração para as crianças. Mas o fato é que nós devemos usar a inteligência e a vontade, que são as nossas faculdades operantes verdadeiramente em nós, para poder rezar. E a gente não faz isso. Então, para fazer o mistério, a gente tem que contemplar aquela verdade. Não é imaginar a verdade. E aí eu vejo aqueles livros imensos, lindos, escritos com muita piedade, às vezes até, que são cenas e cenas e cenas e cenas do mistério. Mas aquilo é uma coisa para a imaginação, uma coisa para a criança, uma coisa para o jovem. Mas para nós, aquilo ali, inclusive, é um ponto complicado, é um gargalo, aquilo vai nos derrubar. Porque o mistério para nós deveria ser a capacidade de enxergar uma verdade, a verdade que está revelada naquele mistério. Isso é contemplar. E isso não é a gente que faz. A gente tem que ter a preparação, o conhecimento teologal do mistério.
o conhecimento evangélico do mistério. Mas na hora em que a gente reza, é o Espírito Santo que ilumina esse mistério. Então o terço, o rosário, na verdade, ele é composto de uma oração vocal, que a gente faz mal feita, sem atenção nenhuma, e de uma oração mental, que a gente deveria fazer como a coisa mais importante da nossa vida, porque aquilo é o início da meditação, que é preciso que se faça, para que nasça em nós a oração mental, como Santa Teresa descrevia. Tendo feito isso, o que se abre dali é a contemplação mesmo, é aquilo que o Espírito Santo vai colocar na nossa alma, que só Ele pode fazer isso, e que, portanto, coloca na recitação do terço todos os elementos que compõem a vida de oração. A oração vocal, a oração mental e a própria contemplação que nasce da oração mental, se a gente souber fazer. Então, essa experiência, né, da gente começar a falar da oração e das pessoas rezarem o terço e deles me perguntarem as coisas, eu resolvi estudar um pouco e nós chegamos a essa compreensão, digamos assim. E a gente queria então contar isso para vocês e propor que vocês façam a experiência de começar pelo menos uma prática que seja de um terço, né? Nós estamos fazendo na quinta-feira, em conjunto, o rosário todo, os 3 mistérios, e oferecendo o rosário pelas necessidades da Santa Igreja. E nós temos pedido que na quinta-feira as pessoas pudessem se juntar a nós, nem que fosse com um terço, né? Mas fazendo a experiência de tentar rezar desse jeito, quer dizer, com atenção na oração vocal e com profundidade, o máximo que a pessoa conseguisse, na oração mental. Para poder fazer isso, inclusive, a gente tem que ter uma série de coisas que são a preparação dessas formas de oração, né? Então, em primeiro lugar, a própria vida cristã e toda a piedade que está descrita lá no autor que eu falei para vocês, São Francisco de Sales, obrigada. E, na sequência disso, a gente deveria estar se preocupando em aprender a meditação. Eu gostaria muito que a gente pudesse ter um outro encontro, onde a gente fosse falar da fé, porque não tem como desenvolver a fé fora da oração mental. A gente desenvolve a fé, a gente pede a fé, o pedido da fé traz a fé, mas o aprofundamento da fé, pela graça, vai acontecer na oração mental. Então, eu gostaria que a gente pudesse depois ter um outro encontro para falar um pouquinho sobre a fé, a prática da fé e sobre o desenvolvimento da oração mental que se dá pela meditação e que existem grandes mestres na tradição cristã da oração mental, né? E que nós temos, inclusive, em Hugo de São Vítor, elementos para o que seja a meditação através do início do estudo da Sagrada Escritura, que vai ajudar depois a nossa vida de oração. Então, a gente queria contar essa experiência um pouquinho e oferecer para vocês essa possibilidade da gente estar acompanhando de alguma forma, né? A gente estar juntos, quer dizer, de alguma forma, nos acompanharmos, na medida em que a gente deveria estar rezando o rosário todos os dias, mas pelo menos na quinta-feira nós estamos fazendo o esforço de fazer esse rosário perene de Nossa Senhora, como a gente tem falado, né? Então, acho que era isso que o Bruno pediu para eu contar para vocês. Agradeço a atenção, muito obrigada.